e as pessoas à tua volta não sabem o impacto que isso causou em ti. Então não tem o direito de achar que é frescura essa tua mágoa, essa tua ferida. Então eu costumo dizer o seguinte: a pessoa que está magoada ou ferida tem razão. Aliás, sempre tem razão. Alô, 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 graça e paz do Senhor Jesus Cristo, o Pastor Rick Pinto aqui. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desde já fazer o que? Convidar-te a deixar o teu like. Se ainda não estás inscrito, inscreve-te no canal e partilha. Partilha por quê? Para que outras pessoas possam ser alcançadas com este vídeo, possam ser alcançadas por este canal e também pelos ensinamentos do Senhor que o Senhor tem dado através deste canal. E para hoje nós temos alimento espiritual e vamos voltar para a nossa série A Vitória contra o Diabo, em que nós nos baseamos em Tiago capítulo 4 versículo 7, 1 Pedro 5 versículos 8 e 9. Sujeitem-se portanto a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Estejam alertas e vigilantes. O diabo, o vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que outros irmãos em outros lugares têm passado pelas mesmas lutas. E para hoje vamos ver a outra ação que o inimigo tem colocado no meio do povo de Deus e que costuma prosperar dessa forma quando nós não vigiamos. E para isso seria interessante nós percebermos aquela que é a nossa função aqui nesta terra, nosso propósito, e Jesus deixou bem claro em João capítulo 17, quando ele fazia uma oração, que no versículo 20 ele disse que não estava a fazer aquela oração somente pelos 11 que estavam ali, digo 11 porque Judas já tinha saído para trair naquele momento, e sim por todos aqueles que um dia fossem a crer, ou seja, por mim, por ti, por nós também, que ele orou ali em João 17. E no auge, o clímax daquela oração, no versículo 21, Jesus diz assim: para que eles quem? Os discípulos, nós, para que eles possam ser um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então eu entendo que a nossa principal função como filhos de Deus, eu entendo que a nossa principal função como aqueles que servem a Deus é de levar o mundo a crer que Jesus Cristo é o Senhor. Dessa forma, nós precisamos de andar como pessoas unidas. Por isso que a Bíblia diz: oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. O apóstolo Paulo, falando para a igreja em Éfeso, disse no capítulo 4, versículo 3: esforcem-se com diligência para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E o texto em Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15 diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando com diligência, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem que haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, uma das armas que o diabo costuma utilizar contra o povo de Deus é colocar divisões no meio do povo de Deus, colocando inimizades, colocando separação entre os filhos de Deus. E fazendo isso, ele acaba prosperando nos seus propósitos. Uma igreja dividida deixa o inimigo vitorioso sobre aquela situação. Dois irmãos que estão em luta um contra o outro é um péssimo testemunho sobre quem é Deus e sobre o seu amor. Então, essa é uma forma que o inimigo tenta utilizar. E por quê? Basicamente, eu encontro assim dois motivos. O primeiro é que nós estamos a viver os últimos tempos. Ou seja, nós estamos a ver aquele tempo em que a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. E na verdade, ali diz o ágape, né? O amor que normalmente é atribuído a Deus nas Escrituras ou atribuído àqueles que são de Deus nas Escrituras. Então, o amor de muitos que receberam do Senhor se esfriaria nos últimos dias. É por isso que nós temos vivido tempos onde estamos cheios de má educação, filhos que já não respeitam os pais, entre tantos outros comportamentos que nem eram comuns
há 100 anos atrás, para não dizer há 20 anos atrás. Mas o texto que lemos em Hebreus capítulo 12 mostra um outro ponto, que é a questão das mágoas no coração. Eu gosto de colocar aqui assim, as decepções e mágoas. E quando eu penso nisso, eu costumo repetir muito uma frase, porque se eu estou decepcionado com alguém, ou se tu estás desapontado, desapontada, magoado, magoada com alguém, tu sabes o que passaste, tu sabes o peso daquela dor, daquela traição, daquela facada nas costas, tu sabes como foi. E as pessoas à tua volta não sabem o impacto que isso causou em ti. Então não tem o direito de achar que é frescura essa tua mágoa, essa tua ferida. Então eu costumo dizer o seguinte, a pessoa que está magoada ou ferida tem razão. Aliás, sempre tem razão. O problema é quando a situação não é tratada e de alguma forma começa a trazer problemas na minha vida ou na tua vida. E é aí que entra a amargura. A palavra de Deus diz que de uma mesma fonte não tem como saírem águas doces e águas não doces. Muitas vezes nós acabamos tirando de nós águas amargas porque a doçura que havia em nós se foi por causa de mágoas e feridas. E essa é uma estratégia que o diabo, nosso inimigo, ele utiliza para tentar derrubar os filhos de Deus, para tentar derrubar a igreja do Senhor, para tentar derrubar aqueles que pertencem a Deus. Por isso que o texto diz que nos últimos dias, se possível fosse, até os eleitos seriam enganados. Alô, interrompendo o vídeo, bem rapidinho, apenas para lembrar que continuo a receber perguntas para a série de vídeos O Pastor Responde. Já comecei com um até aqui e quero lançar outros. Foi assim, maravilhoso responder algumas das vossas perguntas. Então, enquanto eu tenho gravado o alimento espiritual, direto ao ponto, e também o conhecimento ampliado que está para voltar, estamos a preparar séries de vídeos para o conhecimento ampliado. E claro, o nosso alimento espiritual de sempre também quer trazer mais vezes o Pastor Responde para poder esclarecer as vossas dúvidas. Então, pode aproveitar aqui mesmo neste vídeo colocar algumas perguntas, ou então lá no meu Instagram, ou TikTok, ou e-mail, ou como conseguir me contactar. Voltando ao vídeo! E um dos grandes problemas das mágoas, decepções, é que elas são fruto de situações genuínas, reais, que aconteceram com quem está magoado, com quem está ferido com outra pessoa. Muitas vezes essa ferida é contra nossos pais, nossos líderes, nosso cônjuge, nossos filhos, pessoas próximas. Quando alguém na rua me trata com descaso, aquilo na hora sobe, posso ficar furioso e em seguida vou acabar esquecendo. Por quê? Porque aquilo não gerou amargura. Só que quando é, por exemplo, com um familiar meu, aquilo fica a remoer, me trazendo assim destruição sobre a minha vida, fazendo com que eu me torne servo de Satanás. Por quê? Porque eu estou a servir a ele. É uma forma que eu tenho de servir a ele, de cultuar a ele. Que forma? Ficando com mágoa sobre outra pessoa, gerando até em meu coração desprezo. Assim, na Bíblia tem alguns casos de pessoas que tinham mágoas genuínas, porque foram genuinamente magoadas. Eu não vou assim expor todas elas, talvez estivéssemos já ouvido no culto, numa pregação poderia falar, mas aqui neste alimento espiritual vou tentar ser assim mais resumido. Por exemplo, Rúben, o primogênito de Jacó, ele tinha razão em estar magoado com seu pai. Seu pai, o que fez? Seu pai desprezou a sua mãe e ele via aquilo como mais velho, viu aquilo durante anos. Na hora que seu pai queria escapar do seu irmão Esaú, colocou ele e os irmãos na linha da frente para serem primeiro atacados pelos homens de Esaú e poupou a sua esposa preferida e ao seu filho preferido, colocando-os na linha de trás. Eram situações genuínas. Absalão, ele viu Davi a negligenciar o cuidado também da família e genuinamente ele ficou chateado. Saul tinha razão em ter ficado chateado também. Por quê? Porque as pessoas que ele governava começaram a tratar a ele com um pouco mais de desprezo do que tratavam a Davi, e isso gerou nele
um sentimento genuíno de mágoa para com as pessoas e para com o próprio Davi, porque em sua mente, ainda que eu diga que ele tem razão, em sua mente sim, ele tinha razão, em sua mente Davi estava a usurpar aquele que era o seu lugar. Então, dentro do que ele sentiu, ele tinha razão de ter sentido daquela forma. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, nós devemos perceber que a nossa razão, o nosso direito ou a nossa justiça, que são palavras que caminham juntas, diante da justiça de Deus, é como que trapos de imundícia. Ou seja, cheira muito mal para Deus, não tem valor para Deus, só serve para ir para o lixo. Então, mesmo na nossa razão, nós devemos aprender a abrir mão da razão e dessa forma retirar a autoridade do inimigo no tocante a este assunto chamado mágoas e decepções. Então, como é que eu posso alcançar a vontade de Deus? Voltar à unidade, voltar à comunhão, porque, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Primeiro, devemos aprender que Cristo, Ele é o nosso modelo. Pensa comigo. O primeiro e grande mandamento: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, entendimento, alma. Segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, quando Jesus está a falar para os discípulos, ele diz assim: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Uau! O amor perfeito que nos amou é o nosso modelo de amor pelos nossos irmãos para podermos manter a unidade. Ou seja, não é por merecimento ou apenas porque eu amo a mim mesmo, mas sim porque Ele me amou. Esse é o motivo. Então, dentro disso, o que nós fazemos? Aprendemos a liberar perdão. O perdão é a arma que nós temos para vencer as divisões entre nós. Às vezes nós não compreendemos a magnitude do perdão de Deus sobre nós, porque achamos que o perdão só tem valor quando é sobre coisas terrenas como a bebida ou a promiscuidade, e esquecemos que o maior perdão é sobre o pecado que herdamos de Adão lá atrás. Ele nos perdoou. Não fizemos nada por isso. Então aprenda a perdoar também. Libera perdão sobre quem tem te tramado, quem te traiu, quem tem sido contra ti, quem fala mal contigo, quem é totalmente injusto contigo. Aprenda a liberar perdão. Por quê? Porque a pessoa merece? Não. Porque eu quero, tu queres, nós precisamos de ter comunhão com Deus. E dessa forma, nós vencemos o diabo. Quando os filhos de Deus estão unidos, quando os crentes estão unidos em paz uns com os outros, o mundo pode ver Deus naquele lugar. E acima de tudo, nós envergonhamos o nosso inimigo, vencemos a ele através da nossa unidade. Essa é a vitória que vence o maligno, o mundo, o nosso amor uns pelos outros. Então, neste momento, se lembraste de alguém enquanto vês o vídeo, manda uma mensagem para essa pessoa, demonstrando o teu carinho, e se preciso for, a liberar o perdão, mas não deixa que o inimigo prospere na tua vida. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Deus te abençoa, fica na paz do Senhor e compartilha este vídeo com mais alguém. Deixaste teu comentário?